Olá, irmãos. Eu saúdo os irmãos do Facebook aí com a paz do Senhor. Eu estava vendo um livro aqui da Bíblia, Efésios 6:13, que fala a respeito da capacitação de Deus sobre o servo dele, né? A respeito da armadura de Deus, como se revestir. Eu vou ler um trecho para explicar melhor. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, fique firme. Estais, pois, tingido vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado aos pés a preparação do Evangelho da paz, e tomando sobre o escudo da fé, o qual podereis apagar os dardos inflamáveis do maligno. Tomai também o capacete da justiça, e a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Amém. Eu estava refletindo sobre isso daqui, sobre essas palavras que a Bíblia Sagrada nos relata. Para resistir os dias maus, irmãos, nós precisamos se revestir a cada dia. Eu leio todo dia isso daqui. Todo dia esse versículo eu leio 5, 6, 8, 10 vezes que eu preciso, né? Às vezes muitos até pensam, mas por que ler tanto assim? Porque para mim nunca basta a palavra de Deus. Nunca dá. Nunca mata a minha sede. E eu gosto de ler todo dia assim, repetido, para que eu não possa esquecer do que eu preciso para resistir os dias maus. Para mim poder tomar a armadura de Deus e ser revestido com a verdade, usar a autoridade da verdade, que é o poder de Deus. Porque Deus diz na Bíblia que o crente é sim ou não. Passando disso, já não tem mais parte com Deus. Então, ultimamente eu tenho tentado corrigir todos os defeitos que eu sei que eu não vou corrigir todos, assim, rápido. Mas eu estou pedindo a Deus, falando, Pai, me ajuda a entender o defeito dos outros e o meu. Porque, irmão, a gente só consegue corrigir o nosso defeito quando a gente vê o mesmo defeito no irmão. Mas como assim? Porque a gente não consegue criticar a nós mesmos, mas consegue criticar os outros. Então eu estou aprendendo uma coisa, quando eu vejo um defeito em alguém, eu faço uma análise em mim, e encontro esse defeito, eu tento aniquilar ele, para poder estar dentro da armadura de Deus. Então, porque quando a gente tem a armadura de Deus, a gente resiste ao inimigo, a gente resiste a uma pessoa no trabalho que está pegando o nosso pé, a gente resiste à falta de grana às vezes, a gente resiste a um filho que é mal criado, a gente resiste a uma série de coisas. Tudo com o manual do cristão, que é isso aqui. E falando da armadura de Deus, não só para resistir coisas que a gente pode ver, coisas que a vista da gente pode alcançar, mas além disso, coisas espirituais. Porque uma mentirinha à toa que um cristão fala, ele abre brecha para 10, 15 ou 20 ou mais hostes do mal, potestade, espíritos malignos, que a gente nem consegue perceber, mas ele já entrou. E dali ele começa a abrir algumas portas, né? Então hoje, irmão, eu estou falando a respeito disso, ter a armadura de Deus. Aí cada dia eu vou analisar na Bíblia e vou pegando um pouquinho para mim. E para aqueles que tiverem a fim de ver também, que eu vou colocar no Face, né, e querer estudar um pouquinho também junto comigo, e refletir, eu vou falando o versículo, né? E da Bíblia é Efésios 6:13. Aí daí em diante, os irmãos querem ver. E encerrando aqui,
Quero deixar os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Que a comunhão e a consolação do Espírito trabalhe conforme a cada um merece ser trabalhado. A paz.